Olá, meu nome é Marla, sejam bem-vindos. Essa é a aula 11 da disciplina Biologia Celular. Hoje vamos falar sobre origem da vida. Bom, como será que originou a vida no nosso planeta Terra? A vida biológica. O nosso planeta tem diferentes culturas e as culturas elas vão mudando conforme a ciência muda, conforme a tecnologia muda. Mas as culturas inicialmente tinham a sua própria voz, sua própria forma de explicar a origem do mundo. Por exemplo, na mitologia chinesa, acreditava que um ovo foi chocado e, ao romper este ovo, cria o universo, dando origem ao céu, à terra, e assim então a partir disso é formada a vida. Na mitologia grega, diz que uma deusa brotou do caos e essa própria deusa, a Gaia, era o planeta Terra. No criacionismo, que Deus criou tudo, assim como está hoje. No budismo, o universo tal como é, sempre foi assim, desde sempre, sem início. Mas enfim, o que a ciência fala sobre a origem da vida? Existem algumas hipóteses e uma teoria. Uma das hipóteses é que a vida veio de fora da Terra, trazido por meteoros. Acontece o seguinte: nós já sabemos que quando os meteoros vão se aproximando da Terra, essa colisão faz brotar um calor, e esse calor incinera qualquer material orgânico. Então, se a vida estava no meteoro, ela vai ser queimada e eliminada ao chegar no nosso planeta. Mas então tem uma outra hipótese ainda sobre a origem da vida no nosso planeta vindo de fora. Essa hipótese da partícula de poeira interplanetária diz então que a vida ela veio através de uma poeira interplanetária. E aí sim, o calor seria desprezível e seria possível manter esta vida no nosso planeta. Mas vocês observaram que essas duas hipóteses tratam de quê? Ela fala que a vida veio de fora do planeta. Mas a pergunta é: e se a vida originou no nosso planeta? Como foi essa origem? Então, ao longo dos tempos, a ciência apresentou algumas teorias. Sim, a primeira delas foi a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Você já deve ter ouvido falar. Essa teoria diz que a vida surge da matéria inanimada, como por exemplo, patos que estão lá no fundo do lago, num lodo, e aí surgem novos patos. Ou quando se coloca roupa suja num porão e nesse porão tem algum tipo de alimento, ali vão surgir ratos. Hoje, com o avanço da ciência e tecnologia, você já sabe que isso não é possível. E sim, essa teoria foi refutada. Foram vários cientistas, vamos citar um deles, que é o Francisco Redd. Ele fez um experimento bem simples. Ele colocou carnes dentro de potes, alguns potes ele cobriu, outros não. O que acontece nesse pote que não foi coberto? Você já sabe, entraram moscas, as moscas depositaram ovos, esses ovos cresceram, eclodiram em insetos adultos e novas moscas foram formadas. No que era impossível entrar uma mosca, não entrou mosca, não formou uma nova mosca. Então, isso aí vem contra a teoria da abiogênese, ou seja, só pode formar uma nova vida através de uma vida pré-existente. Mas tem um outro experimento que aí sim acabou de vez com a teoria da abiogênese, que foi do Pasteur. Ele fez um experimento simples também, colocou um caldo nutritivo e aí aumentou o gargalo deste recipiente e colocou no calor. Depois de algum tempo, este material não tinha nenhum ser vivo. Contudo, naquele experimento que ele quebra este gargalo, aí sim tem novas vidas nesse caldo nutritivo.
Ou seja, para uma vida surgir é necessário estar em contato com uma vida pré-existente. Foi isso então que o Lord Kelvin falou. Matéria morta não pode tornar-se viva sem antes ficar sob a influência de matéria previamente viva. Aí então surge a teoria da biogênese. Vida só surge a partir de uma outra vida. Mas a pergunta que lhe faço: sem existência de vida, antes de tudo, como originou a primeira vida? E lembra que nós falamos que para ser considerado um ser vivo é necessário ser formado por células? Então a pergunta que eu te faço: como originou a primeira célula? Então nós vamos falar da hipótese da graduação dos sistemas químicos. Hipótese por quê? Porque ela já foi testada em laboratório e comprovou um provável caminho para o surgimento da vida no nosso planeta Terra. Essa hipótese também é conhecida como hipótese de Oparin e Haldane. Então, primeiramente, vamos pensar nas condições da Terra primitiva, há milhões de anos atrás. Como era o nosso planeta? Ele era formado por muitos vulcões que estavam em constante atividade. E esses vulcões, eles liberavam muitos gases e partículas para a atmosfera. Além disso, a nossa atmosfera não é como é hoje em dia. Ela era rica em gás hidrogênio, carbônico, sulfídrico, amônio, metano e também vapor de água. O nosso planeta primitivo não tinha oxigênio. A temperatura era altíssima, muitos bombardeios cósmicos e tempestades com muita radiação e descargas elétricas. Essa era a Terra primitiva. A gente diz uma infância violenta da Terra primitiva. E essa Terra vai passando por mudanças. Uma dessas mudanças é o esfriamento da Terra primitiva. E aí vai formando a crosta terrestre e os mares. Bom, como nós já falamos, neste ambiente existiam muitas descargas elétricas e muita radiação. Essa força foi importante e necessária para unir átomos. Os átomos já existiam no nosso planeta, mas para unir átomo a átomo e formar moléculas era necessário uma força. E essa força, então, vem deste ambiente que a Terra está inserida. As descargas elétricas e as radiações forneciam energia para que alguns átomos se unissem, formando as primeiras moléculas orgânicas. Será que de fato isto aconteceu? Bom, ao formar estas moléculas orgânicas nessa atmosfera, a Terra foi passando por um resfriamento. Então, neste resfriamento, forma-se o vapor de água. Então, neste resfriamento, ele condensa. Então, a chuva, era formada uma chuva devido a esse resfriamento e levava essas moléculas que foram formadas para esses mares primitivos. Quando estas moléculas elas foram envolvidas por uma membrana, moléculas muito simples, envolvidas por uma membrana que separava o meio interno do meio externo, aí foi formada a primeira célula, também conhecido como coacervados, que nada mais é do que um conjunto de moléculas orgânicas isoladas do meio. Vamos ver como isso foi comprovado dentro de um laboratório? Então, foi um experimento muito simples, onde tentou repetir as condições climáticas do planeta Terra quando a vida foi originada. O experimento de Miller e Urey. Então, o que se provou nesse experimento?
havia uma fonte de calor. Esta fonte de calor, inicialmente no nosso planeta, era dado pelos próprios vulcões, as próprias condições climáticas do nosso calor. Esses vulcões, eles também liberavam vapor de água e também liberavam gases para a atmosfera. E essa nossa Terra primitiva, ela recebia muita radiação, recebia muitas descargas elétricas. Então, no experimento, além da fonte de calor, a água que promovia a vaporização da água, né? A água na forma então de vapor. Isso aqui chega num ambiente, no reservatório, onde foi introduzido através de eletrodos o que? Uma fonte de energia. E neste ambiente, o que já estavam presentes? Os gases. Então ali nós já tínhamos átomos disponíveis. O próximo passo, então, o que vai acontecer? Esses átomos que estão disponíveis na atmosfera, sobre a ação da radiação, da descarga elétrica, formam moléculas orgânicas. E essas moléculas na atmosfera, então, elas vão precipitar. Precipitam porque acontece um resfriamento, que no experimento foi promovido por essa água fria que passava por um dos locais do experimento. Então, esta água que foi esfriada, ela condensava e era recolhida esta amostra. E o que será que tinha nessa amostra? Esse precipitado ou sopa pré-biótica, ou seja, antes da vida, né? Foi no experimento identificado vários compostos orgânicos, como aminoácidos, bases, cianeto, formaldeído. Vale lembrar que neste precipitado aqui do experimento de Mirley e Urey não foi identificado um ser vivo, foram identificados o quê? Moléculas orgânicas. Mas se existem moléculas orgânicas, provavelmente este foi um caminho da origem da primeira célula. Existe uma variação dessa hipótese, que é a variação aquática da hipótese de Oparin e Haldane, que tudo isso que aconteceu no nosso planeta não aconteceu na atmosfera em si, mas no fundo do mar, porque no fundo do mar também tem esses vulcões submarinos que forneciam todas as condições necessárias para a formação da vida. Então, a pergunta é: Miller e Urey criaram vida no laboratório? A gente sabe que não. Foram identificadas moléculas orgânicas. Mas como? Como é possível, a partir de moléculas orgânicas, eu ter uma célula? Então, a partir daí, a gente discute o que é necessário para que esta molécula leve à origem de uma célula, à origem de um ser vivo. Uma das características é que essa molécula ela tem que fazer a sua autoduplicação, ou seja, ela tem que ser uma molécula replicadora. Ela tem que ter esse poder de fazer cópias de si mesma. Porque senão ela ia surgir e com aquelas condições atmosferas que existiam no nosso planeta, rapidamente essa molécula seria eliminada, mas ela tem que ter a capacidade de deixar descendentes. Outra característica, esta molécula estava num ambiente muito atípico, muito inóspito, e ela, diante dessa situação climática, ela vai sofrer alterações. Sim, então as próximas cópias que ela vai fazendo não são cópias idênticas, são cópias já com algumas mudanças. E aí a gente já vai vendo a variabilidade genética que se cria nesta terra primitiva. Então, nem sempre que faz uma cópia ela sai perfeita.
ela já sai com algumas mudanças. E daí surgem as cópias replicadoras, mas que são de forma diferente, de composição diferente. E como seria esta molécula com capacidade de autoduplicação e capacidade de sofrer mudanças, ou seja, de evoluir? Provavelmente, esta molécula era muito semelhante ao que hoje nós temos, que é a nossa molécula de RNA, base açúcar fosfato, cadeia simples, não tão complexa como o DNA, que é fita dupla, mas uma cadeia simples. Esta molécula, que hoje nós temos como exemplo o nosso RNA, tem capacidade de fazer autoduplicação e o RNA ainda tem atividade enzimática. Então, seria uma molécula perfeita para ter sido essa primeira molécula da vida. Mas a pergunta que eu te faço: será que uma molécula, mesmo com toda essa capacidade de autoduplicação, de sofrer evolução, será que ela sobreviveria neste ambiente inóspito que era a nossa Terra primitiva? Era necessário então que essa molécula fosse envolvida por uma proteção, por uma carapaça, para poder se defender deste ambiente tão conturbado. Então, no processo de origem da vida, foi necessário o aparecimento de uma forma, de uma estrutura que envolvesse essa molécula replicadora, para que assim ela tivesse condições de garantir a sua perpetuação. Então, esta molécula, esse ácido nucleico, ele teve a capacidade de direcionar a formação de uma máquina de sobrevivência. Isso mesmo, que é uma parede física ao seu redor que garante que ele vai sobreviver, passar adiante o seu material. Então, a primeira célula, ela era composta por quê? Uma molécula que tinha todas essas capacidades que eu falei para vocês, autoduplicação, capacidade de sofrer mudanças e formar esta carapaça. Então, essa membrana muito simples é formada ao redor deste material nucleico, desse material genético. Então, material genético com uma película superficial de água. E assim havia o isolamento daquele ambiente e podia também fazer trocas com esse ambiente, ou seja, ele não aceita tudo que o ambiente impõe, mas faz uma troca com este ambiente para sobreviver. E assim então nós temos a nossa primeira célula. Vamos relembrar de tudo que falamos até agora? As condições do nosso planeta eram muito diferentes das atuais. Nessas condições, átomos foram unidos e formaram moléculas orgânicas. Um tipo de molécula orgânica que foi formada provavelmente era muito semelhante ao RNA. Esta molécula, esse primórdio de RNA, ele teve a capacidade de dirigir a sua própria síntese, ou seja, de autoduplicar e também de construir uma proteção em volta de si. E aí nós temos a primeira célula. Agora, esses replicadores, eles também passaram por uma seleção natural. Obviamente que Darwin não fala sobre isso, mas utiliza a teoria da seleção natural para explicar a evolução destes replicadores. Quais tiveram mais sucesso neste ambiente da Terra primitiva, que era inóspito, mas que já vai passando por várias mudanças, como, por exemplo, diminuir a temperatura do planeta, menos erupções vulcânicas, menos radiação. Quais eram os que sobreviviam e deixavam mais descendentes? Eram aqueles replicadores que tinham maior longevidade, ou seja, se vive mais, deixa mais descendente.
e com maior velocidade de replicação, por segundos, deixa mais cópias de si mesmo. Com menor erros durante a replicação, porque se a toda hora tiver mudando, tiver mudança, muitas mudanças, essas vão impedir que aquelas características sejam passadas adiante. Outra característica desses replicadores que tinham alto valor adaptativo: capacidade de aumentar a sua estabilidade diante aquele ambiente tão inóspito e, de quebra, diminuir a capacidade dos outros. E assim, então, essa primeira célula, com esse material genético que nós estamos chamando de replicadores, eles deram origem às outras diferentes tipos de células. Como era essa célula, então? Muito simples, tinha uma membrana, um material genético e já as enzimas necessárias ali para a sobrevivência desta célula. Esse material genético provavelmente era muito semelhante ao que hoje nós temos como nosso RNA. Produzia seu próprio alimento? Se vocês forem buscar na literatura, vocês vão ver que alguns autores defendem a teoria trófica, ou seja, que a primeira célula tinha capacidade de produzir seu próprio alimento. Nessa teoria que estou apresentando para vocês, não. Esta célula ela é apresentada como heterotrófica. Depois nós vamos ver como surgir os autotróficos. E por fim, que tipo de respiração fazia? Anaeróbica. Lembra que não tinha oxigênio no nosso planeta? Então vamos parando por aqui. Neste ponto, nós já descobrimos como surge a primeira célula. Uma célula muito simples, semelhante ao que hoje nós temos com os procariotos, as bactérias. Mas essa história ainda vai evoluir. Aqui nós temos algumas referências, principalmente das imagens, e este conteúdo está no capítulo 1 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!